A UNILA é uma universidade que nasceu para ser bilíngue. Português e espanhol convivem em todos os ambientes da universidade. Além disso, pelos corredores, a gente pode ouvir muitas outras línguas, inglês e francês, que são bastante falados, mas também línguas originárias da América Latina, como o Guarani, o Quechua e agora também o crioulo haitiano. Essa diversidade de saberes não está restrita aos muros da UNILA. Estudantes e professores levam seus conhecimentos também para a população de Foz do Iguaçu. Uma cidade rica em etnias, e seja pela convivência na comunidade, os professores levam esses conhecimentos, esses saberes, seja pela convivência na comunidade, seja como instrutores de cursos que são ofertados gratuitamente. E como eu já disse, para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a professora Laura Ferreira. A professora é doutora em estudos de linguagem, tem experiência profissional na Tailândia e no Timor-Leste, desenvolve pesquisas nas áreas de português como língua estrangeira, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e de português como língua adicional. Também estamos recebendo o professor Josenilson Ribeiro. O professor Josenilson tem mestrado e doutorado em linguística e também trabalha vários temas relacionados a esse assunto nas suas pesquisas e estudos dentro da universidade. Sejam bem-vindos. Eu vou começar a nossa conversa perguntando à professora Laura, e na sequência também ouvir aí o professor Josenilson, a opinião deles. Qual é a importância, professores, dessa diversidade linguística e dessa disposição ao ensino de línguas por parte da comunidade da UNILA para aqueles que vivem aqui na região trinacional? Bom dia. Tá, então, bom dia, ouvintes da Rádio RCI. Obrigado pelo convite de poder estar aqui e compartilhar algumas reflexões sobre ensinar e aprender línguas estrangeiras. Então, eu vou começar respondendo de uma maneira um pouco mais geral. Aprender línguas estrangeiras é uma coisa que agrega, né? Agrega muito conhecimento profissional e pessoal. Quanto mais línguas a gente conhece, a gente fala, mais a gente conhece o outro, e quando a gente conhece o outro, a gente também se conhece, né? Tem muito caso, assim, de estudantes que começam a aprender uma língua estrangeira e falam, nossa, agora eu estou aprendendo mais português porque eu consigo entender a lógica da outra língua a partir da minha língua materna. Então, a gente aprende sobre o outro, a gente aprende sobre a gente mesmo. E quando a gente aprende outras línguas, a gente começa a entrar em contato com outras culturas, com outras pessoas, com outros modos de vida, com outros modos de organização, enfim. E aí a gente começa a vislumbrar também possibilidades profissionais que a gente nunca tinha pensado antes, né? Quantos de nós, assim, às vezes, lá na Tailândia, quando eu estava dando aula numa universidade muito tradicional lá, os meus estudantes, eles saíam das aulas de português e muitos iam trabalhar com turismo, com tradução. Às vezes eles iam mediar negociações com empresários do Brasil que iam lá cooperar na indústria assim, agro, né? Uhum. E também com exportações, né, de produtos nacionais. Enfim, então tem esse lado, né, da abertura profissional, mas também tem o lado da diversidade, né, que realmente amplia os nossos horizontes. E em relação à questão profissional, hoje, cada vez mais necessário as pessoas aprenderem uma segunda, terceira língua, enfim, sim, né? Sim, claro. A gente está aqui, né, num território trinacional. Sim. A gente tem uma diversidade linguística tremenda, então a gente ouve aqui com muita frequência pessoas falando espanhol, português, árabe. Guarani, sim. Então, assim, a gente precisa aproveitar um pouco mais isso. Então, né, estudantes de graduação, pessoas aí que estão em processos de formação, né, até pessoas que já estão no mercado de trabalho, nós estamos num lugar privilegiado para aprender línguas de uma maneira, assim, em contato com as pessoas que falam essa língua, né? E falando nisso, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que ajudam a dar visibilidade a essas culturas que você mencionou, né? O Guarani, o próprio Quechua, o crioulo, e qual a importância, né, desse ensino, né, dessas línguas originárias, né?
Sim, então, eu acho que quando a gente entra em contato, né, com essas pessoas, e felizmente elas estão acessando, né, a nossa instituição, então a gente tem, a partir de 2018, um programa de seleção indígena. A gente tem hoje 19 indígenas na universidade, a gente tem 4 indígenas aldeados ali do Ocoí, né, aqui em São Miguel, e a maioria deles aí são professores, né, da escola do Ocoí. E eles, quando eles estão na nossa sala de aula, a gente consegue compreender, assim, né, o modo de vida deles, a relação que eles têm com a natureza, e a gente se conhece também, né, porque a nossa história também é a história deles. É um intercâmbio cultural bastante intenso, né, professora? Sim. Acaba sendo, né? Você vai aprender uma língua, mas você não aprende só a língua, você vai aprender hábitos, culturas, estruturas de pensamento e uma série de outras coisas. E tradições também, né? E tradições orais que são muito e tradições importantes. escritas dessas culturas, exato. né? Que quanto mais, né, a gente tem acesso aos textos, as reflexões, né, os textos orais escritos, mais a gente também consegue elaborar a nossa compreensão sobre o mundo. E conservar, né, a cultura de uma melhor forma, vamos dizer assim, porque você aprendendo também o que o outro tem para nos dizer, você consegue preservar essa cultura, essa língua também, não é? Sim. E pensando nessa questão cultural, eu queria que você falasse também um pouco os cursos, como é que eles podem ajudar, né, contribuir para esse processo de acolhimento, de aproximação das pessoas de diferentes nacionalidades aqui na região, né, trinacional. Então, você gostaria de falar um pouco mais sobre isso? Sim, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e também agradecer a comunidade iguaçuense, né, e parabenizá-las porque não só o povo, né, o pessoal de Foz do Iguaçu, mas também das cidades vizinhas, né, e todo o estado do Paraná, tem uma universidade com uma riqueza, né, que nos últimos 9 anos traz para nós professores também, porque aprendemos muito com a comunidade, com o povo daqui e os que chegam, sobre a diversidade cultural, sobre a história destas pessoas e sobre as línguas delas, né? Então, como vocês estavam conversando a propósito da importância dos cursos de extensão, da própria prática e de pesquisa científica, eu gostaria de destacar, por exemplo, que dentro dos projetos, né, no conjunto dos projetos de extensão voltados diretamente para a língua, há também projetos paralelos que coadunam, né, que contribuem com o aprendizado da cultura, da história, dos hábitos, de outros saberes, não simplesmente científicos, né, sobre os povos latino-americanos, mas também do Caribe e russo. A gente tem um aluno sírio, grego, enfim. Então, o que é que eu destaco disso? A professora Mariana Cortes, por exemplo, já tem desde 2014 um projeto que trabalha com se chama Vivendo Livros latino-americanos aqui na Tríplice Fronteira, trabalhando de fato com o ensino de línguas, né? Na verdade, com mediação de leitura em 3 escolas periféricas, né? Uma na zona rural, outra numa região a região do turismo em Porto Iguaçu, e outra numa comunidade mais periférica em Cidade do Leste, trabalhando com jovens falantes de Guarani, mas também falantes de português, porque estão em contato, né? E falantes de espanhol. Então, o que é que eu destaco destas ações? É que, ao lado das atividades diretamente relacionadas ao ensino de língua aqui, né, o projeto de extensão na UNILA, tem esse trabalho que envolve como elas falam as línguas delas. A gente tende a valorizar e quer esta valorização das línguas próprias, né, desses povos originários, para que essas línguas saiam da condição de língua desprivilegiada, de língua minoritária, porque, obviamente, historicamente, o português e o espanhol se impõem como língua privilegiada, língua de prestígio. E não é isso que
que a gente quer, por isso que eu destaco, por exemplo, o projeto da professora Mariana. Mas também, na UNILA, ao lado desses projetos de ensino de línguas, né, de extensão, especialmente, há um projeto que se chama Tandem, né, coordenado pela professora Larissa Tirlone, em que, dentro da universidade, mas também fora, ela coloca falantes nativos do português e falantes nativos do espanhol para haver esse intercâmbio direto numa conversa informal, né, em que os próprios estudantes da UNILA, né, sejam de línguas ou não, orientam esses trabalhos, então são seus bolsistas, e ao mesmo tempo a professora ali coordena, está sempre presente, auxiliando esse processo de tandem, né, ou também de teletandem, ou seja, usar recursos da internet, em contato com a Universidade do México, Universidade da Argentina, ou próprias universidades brasileiras, para que os aprendizes da língua, português e espanhol, estejam diretamente usando a língua, falando essa língua e aprendendo como estas culturas se expressam. Então, isso é uma riqueza muito, muito importante. Esse projeto ele é muito bom, porque um estudante aprende com o outro, né? Então, eles estão ali sendo, nos dois papéis, né? De aprendizes e de orientadores, ou de professores, né? Então, é muito bom, é muito interessante esse projeto. Assim. Aqui na região, principalmente, o português e o espanhol é fundamental, que tanto a gente que fala português aprenda o espanhol e tem essa, porque a gente vê que não sei, posso estar errada, eu vou fazer aqui um comentário de percepção, mas me parece às vezes que os hispanohablantes aqui da fronteira, paraguaios e argentinos, têm muito maior preocupação em aprender o português do que nós temos de tentar falar com eles em espanhol. É uma percepção que eu tenho e eu acho que ela é bem... eu acho também que eu tenho essa mesma percepção. Então, vou colocar aqui alguns números. Olha. Por favor. Se a gente pensar uma comunidade de falantes de português e espanhol junto, assim, aqui na América Latina, né? A gente tem aí um contingente de aproximadamente 680 milhões de pessoas falando essas duas línguas, que são línguas muito próximas. É muito fácil aprender espanhol e é muito fácil, né? Aprender português, né? Assim, como língua estrangeira. Então, por exemplo, o espanhol é a segunda maior língua ocidental falada no mundo hoje. E desses 400 milhões de pessoas, 90% delas está na América Latina. Então, assim, quem, na verdade, tem a maior gestão do espanhol no mundo somos nós, aqui na América Latina mesmo. E, por outro lado, né, o português também, quem fala maior número de falantes, somos nós aqui no Brasil, né? Então, nós juntos, assim, né, aqui na América Latina, a gente consegue, isso é um mercado linguístico, né? Muito se a gente for pensar em termos, né, de economia. É um mercado linguístico. O que significa isso? Significa que se a gente domina espanhol e eles dominam português, a gente é mais forte, assim, competitivamente com o mundo, né? Pensando em economia globalizada. Exato. Então, a gente consegue produzir conhecimento, produzir serviços nessas duas línguas de maneira muito mais eficiente se a gente dominar a língua do outro. Claro. Eu destaco, Laura, um aspecto também muito interessante em relação a essas duas línguas em especial que ela acabou de falar, que é como a gente produz ciência e divulga a produção científica brasileira, ou argentina, ou espanhola, colombiana, por exemplo, nestas línguas. Então, o que eu estou falando? É que se as revistas brasileiras abrirem espaços para também receber artigos, né, resenhas, ou até editoras que publiquem também em língua espanhola, isso fortalece, né, a relação da produção científica, claro. Seja em biologia, em história, na áreas de filosofia ou engenharias, nestas línguas. Mas o que é que, de modo geral, tem acontecido? Uma supervalorização à língua inglesa, e inclusive há revistas brasileiras em que se publicam em inglês e se deixa de lado as nossas línguas. E aí eu nem entro em detalhes sobre as línguas
dos povos originários Sim. aqui na América Latina. Sim, sim. A professora, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa entrar no ar sobre a importância de se aprender o espanhol e o português. A professora tem experiência também com a aplicação do CELP-BRAS, que é o exame de proficiência em português para estrangeiros. Enfim, vocês dois trabalham com essas línguas também. E a gente estava conversando um pouquinho antes do programa entrar no ar de um evento em que a professora Laura, no qual a professora Laura participou, e que se falava exatamente dessa busca pelas duas línguas. Sim, então, esse foi um evento que aconteceu em Rio Quarto, no interior da Argentina, né, na província de Córdoba. E os argentinos, eles estão bem preocupados com o processo de internacionalização do ensino superior. Sim. E assim, eu fiquei pensando que há 10 anos atrás a gente estava discutindo isso, e de fato a gente está fazendo. E a UNILA é uma universidade, assim, que materializa essa preocupação com a internacionalização, né, do ensino. Então, assim, é um patrimônio público aí que a gente tem que valorizar bastante. Uhum. Então, qual é a questão? A questão é que a gente tem sobre os certificados de língua, né? Então, a discussão sobre certificados de língua português como língua estrangeira e espanhol como língua estrangeira aconteceu com um tratado de Assunção lá em 1998, né? Uhum. Então, a partir dali, os governos, eles falaram, olha, a gente precisa de ter um certificado nosso, porque imagina um diretor de uma multinacional aqui, quer ir lá para a Argentina e a gente tem que pedir para o cara ir lá na Espanha fazer o certificado. Sim. Não faz sentido nenhum. Então, vamos fazer um certificado nosso aqui, né, dos governos da Argentina e do Brasil, para mobilidade de profissionais. Sim. E mobilidade acadêmica também. Sim. E aí criou-se comissões científicas para criar esses dois certificados. A questão é que o Brasil, ele exige, né, o certificado CELP-BRAS em outras universidades, não a UNILA, porque a UNILA tem uma proposta um pouco mais diferente, dos estudantes que queiram fazer pós-graduação, graduação, mobilidade estudantil, ou os pesquisadores que queiram vir para nossas universidades, as nossas universidades exigem uma certificação de português, né? E a Argentina agora começou a exigir o CELO, né, que é o Certificado Espanhol Língua em Uso, dos brasileiros que estão lá em peso nos cursos de medicina. Então, na Argentina. Sim, na Argentina. Uhum. Então, a coordenadora do CELO estava apresentando para a gente os dados dessa aplicação recente que ela fez, uma pesquisa, e, assim, de um semestre para o outro, de 200, a procura passou para 1.000. Porque como a universidade exigiu o certificado, então todos os brasileiros foram correr atrás da certificação espanhol. E aí, assim, ela estudando o perfil desses brasileiros que estão lá, 50% deles falaram que eles nunca estudaram espanhol na vida deles. E, obviamente, 50% deles não conseguiram aprovar no certificado. Então, eles estão ali matriculados já no curso de medicina, que é um curso gratuito, né? Lembrando que na Universidade da Argentina não existe Enem, então o acesso é muito mais facilitado. Sim. E aí eles estão lá sem saber espanhol, sem certificação. Então, gente, vamos estudar espanhol. Não é uma língua tão difícil assim. E como é que abre possibilidades, né, de trabalho, de estudo. E como é que está essa questão do ensino de espanhol na rede pública? Porque para você aprender, você tem que começar a ter educação básica, né? Sim, e aí claro. Tem alguma lei que exija que o Brasil ensine espanhol para as crianças ou não? Sim, havia uma lei, a comunidade, né, de professores que tem uma história, uma tradição de pesquisa e também inclusive a associação de hispanistas no Brasil, de professores de espanhol, tem uma história de trabalho, né, que conseguiram com muita luta implementar por lei, eu não saberia dizer a lei exatamente agora, que é da área deles, ou seja, a obrigatoriedade do ensino do espanhol aqui, né, no Brasil como um todo. Mas de 2000 com o governo Temer, para cá, do ano passado para cá, a obrigatoriedade dessa política linguística do ensino do espanhol no Brasil, ela saiu. Ela não é mais exigida. Mas há uma contradição aí que a gente deve marcar. Uhum. O Enem, que tem 2 línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol, como língua de processo, né, de avaliação, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, mantém, e obviamente tem que manter mesmo, o ensino do espanhol, a avaliação, né, da língua espanhola. Sim.
E eu marco essa contradição, por Sim, isso que a gente porque- deve, obviamente, lutar para que volte, né, revoguem essa lei que impede ou que pelo que menos desa- não estimula, né? que não No É, mínimo não assim, é estimula, interessante né? pensar nisso, porque assim, eu sou a favor de dar autonomia para as secretarias decidirem o que, né, O que é mais importante. Aham. e dar as condições, né, claro, professores, oferecer Sim, professores bem qualificados, para que eles possam fazer os seus trabalhos ali com os, né, os estudantes. sim. Mas a questão é que, por exemplo, a gente está numa região de fronteira. Certo. Então, Principalmente. contexto, né? A gente contexto. precisa mesmo Sim. que na rede básica os estudantes tenham a oportunidade de falar espanhol, porque muitos deles têm os pais, os avós, que são Sim. paraguaios. É verdade. A gente tem os estudantes brasileiros da UNILA, eles são assim, entendeu? Meu Sim. pai era paraguaio, minha mãe é Assim. paraguaia, e vários estudantes na rede pública também, a gente tem. Isso é uma preocupação recente de alguns colegas que estão pesquisando isso, né? Tem a nossa colega, Laura Mato, que vai fazer uma pesquisa sobre um protocolo de acolhimento desses estudantes que falam outras línguas pela rede pública, porque muitas vezes as escolas não sabem nem o que fazer, né? Colocam Sim. ali junto com todo mundo e acham que sozinho a pessoa vai se virar. E não é bem assim. Às vezes a pessoa vem, é uma criança, com Sim. trauma de imigração. Sim. Eu acho que é necessário fazer um trabalho. Eu acho que a língua é uma maneira de acolher, né, e integrar essa criança no nosso sistema. E a UNILA, assim, como é que tem sido assim, a participação da universidade dentro das escolas, com os projetos, né, em relação ao espanhol, né, que você falou, assim, eu acho que existe uma série de cursos, né, que contribuem, né, para que esse espanhol, como vocês falaram aqui, né, esteja na educação básica, né. Uhum. Então, tem projetos, né, de formação de professores, nosso colega Ariel Matias, acredito que ele trabalhe com formação de professores da rede básica. Tem outros colegas também, né, do espanhol, que trabalham com isso. Os projetos, eles podem ser acessados, né, na ProEx, né, tem Inclusive, projetos de pesquisa também. Eles acabaram do ano passado, dos últimos 2 anos, estão construindo, junto com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores, um projeto exatamente de formação de professores, né, de espanhol, e levando tanto projetos de extensão quanto também de formação e ensino de língua espanhola na escola pública, exatamente para fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem, né, e valorizar o que para nós parece óbvio, não que é dessas 2 línguas, mas futuramente imagino que outras línguas também, Sim. aqui na fronteira. Assim, também tem o curso, né, de licenciatura, a gente tem uma instância que é o estágio, que a gente tem priorizado bastante o público dos estudantes, né, que vêm de outros lugares, que falam né, outras línguas, e aí os nossos estudantes, eles trabalham eles trabalham junto com esses estudantes, né, em sala de aula, e às vezes em aula extra, né, para esses estudantes, normalmente crianças, para ver se eles têm uma inserção um pouco mais, né, menos traumatizante assim, no sistema básico. Só fazer um parênteses aqui. A UNILA oferece um curso de letras, licenciatura, que é português e espanhol como línguas estrangeiras. Como língua. Perdão, professor. Estou errando o nome do curso aqui. É isso mesmo. Letras, português e espanhol como línguas estrangeiras. E por que a gente marca essa diferença? Porque há o curso de letras, também na UNILA, que é oferecido pela manhã, que se chama LAMP, Letras, Arte e Mediação Cultural, é um curso de bacharelado, portanto, não de formação de professores, e também há em várias universidades brasileiras, tradicionalmente, o curso de letras, que não é de formação apenas de português e língua estrangeira. Aliás, há pouquíssimos cursos, né, eu diria, com essa habilitação. Que legal. Que bom. E aí nós já estamos formando, então, nossos alunos para darem aulas em português e espanhol também, né? Sim, é uma licenciatura dupla, exatamente, assim, de línguas próximas, então é bem possível fazer isso, né? Assim, aqui na fronteira. E a gente está provando que é possível. Em uma universidade bilíngue, sabe? Então, e além dos cursos, olha, veja, a gente tem, então, o nosso curso de formação de professores em português e espanhol, né, que é o curso superior. A gente tem projetos
só para fazer uma divisão aí para quem está ouvindo e pode não estar entendendo muito, mas então a gente tem esse nosso curso, que é de licenciatura, e a gente forma professores para atuar nas escolas da educação básica. Nós temos projetos de extensão atuando diretamente nas escolas públicas de educação básica, trabalhando com o espanhol, se inserindo num espaço que nos foi aberto e que é importante, que nós estamos, os professores da UNILA estão ensinando, os professores e estudantes da UNILA estão ajudando a ensinar o espanhol para as crianças na escola, na educação pública básica, e temos ainda projetos de extensão que não são necessariamente voltados para crianças, mas também para adultos. E aí nós temos não só o espanhol para brasileiros, como o português para estrangeiros, mas tem várias outras. E a professora Laura tem lá uma lista para falar para a gente. Então, vou fazer aqui um resumo das informações que me foram passadas da Pró-Reitoria de Extensão da UNILA. A gente oferece, então, em torno de 20, 30 vagas por curso das seguintes línguas: espanhol, anota aí, espanhol, italiano, crioulo, haitiano, grego, são oficinas de tradução, maia, língua e cultura maia, alemão, guarani, francês, português para estrangeiro, né? Incluindo aí preparatórios para o exame SALPBRAS, árabe, inglês, instrumental e conversação. Eu vou divulgar aqui o telefone da ProEx, sim, para caso alguém queira mais informações sobre como fazer a inscrição. São cursos gratuitos, tá? A gente consegue oferecer, porque a nossa universidade é pública, gratuita e de qualidade. Isso aí. Então, anota aí o número. 3529-2145. 3529-2145. Vocês vão ter informações sobre os cursos de línguas que são abertos à comunidade. Alguns acontecem no sábado, lá no Jardim Universitário, perto da UniOeste. Alguns acontecem no centro, em parceria com outros atores, né, da cidade, né, escolas. Isso é importante, bem bacana. Gente, a gente está, assim, a 1 minutinho do nosso encerramento aqui. Eu não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa em relação à importância do aprendizado de línguas. O microfone é de vocês. Eu gostaria de agradecer e convocar a comunidade iguaçuense e da fronteira, né, de outras cidades em que nos estiverem ouvindo, para conhecer a UNILA, para conversar com os professores, conversar com os estudantes. Não tenham, eu digo isso mais para os jovens, o medo, a vergonha de não serem compreendidos, porque a UNILA sempre vai ter uma língua de acolhida, e isso é muito bonito da nossa universidade. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que ele precisa de ser discutido mesmo. Sim. A gente está num espaço privilegiado para aprender línguas, especialmente o espanhol. Eu acho que nós, brasileiros, não estamos aproveitando muito bem essa oportunidade. Então, fica aí o convite para procurar a nossa universidade para poder desenvolver as nossas habilidades linguísticas. Bacana. Professores, muito obrigada. Bem, estamos encerrando a edição desta quinta-feira da nossa Estação Inova Cities, que volta amanhã às 10 horas aqui na RCI, em AM 1230. A UNILA volta na próxima quinta-feira. Nosso muito obrigado aos professores Laura e Josenilson, ao Joldemar Correia, que nos acompanha aqui no estúdio, a toda a equipe da RCI e, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Um bom dia a todos e até a próxima quinta-feira.